minha cruz. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Esta atrai e seduz. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Aqui está a palavra de Deus. Como nós temos aqui o título de nossa mensagem, Cuidado com a Caverna do Diabo, tomando como base um exemplo, uma história de um personagem, um amigo que visitava São Paulo, que andava pela BR-316, ele observou várias placas convidando turistas a conhecerem a maior caverna do estado de São Paulo. Nas placas foram impressas as palavras: visite a caverna do diabo. Lá está escrito assim. Ele diz que confessa que tinha vontade em outras ocasiões de parar no caminho e conhecer esse lugar. As descrições e fatos que tinha visto são impressionantes, diz ele, como são muitos outros exemplos da beleza da criação que Deus, Ele mesmo, preparou para o nosso apreço. Para os efeitos deste assunto, toda a liberdade de tirar o convite dessas placas do seu contexto para refletir sobre um outro convite, que poderia ser representado com as mesmas palavras. Pensemos sobre o convite, meus irmãos, que nos chama a visitar a caverna do diabo. Disse ele. Na Bíblia, agora nos voltando para a Bíblia, o diabo é descrito como Satanás, quer dizer, adversário. Satanás quer dizer adversário de Deus e do homem. E por várias outras situações, outros termos, incluindo serpente como dragão e leão que ruge procurando alguém para devorar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 está escrito. Apocalipse 12, 9 também. Embora muitos tenham reduzido o diabo a uma figura mitológica, os relatos bíblicos, queridos irmãos, o apresentam como uma personagem real que se dedica à destruição eterna das pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Ele veio para isso, para destruir, para arrasar, acabar. Cavernas, nas Escrituras, foram usadas, às vezes, como esconderijos e locais de refúgio dos homens de Deus. Em outros momentos serviam como sepultura para enterrar os mortos. Deus falou aos assírios, por exemplo, lá em Naum 2 e 12, dizendo o seguinte: Deus falou a eles, um povo cruel que se tornou servo do diabo, quando disse: o leão arrebentava o bastante para os seus filhotes, as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Embora, meu irmão, estes versículos não sejam uma referência ao próprio diabo, ilustra bem o comportamento de um leão em encher as cavernas com suas vítimas. Por este motivo, o diabo nos convida também a visitar a sua caverna. Enquanto andamos na luz, ele foge de nós, diz Tiago capítulo 4, versículo 7, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se, porém, baixar a defesa e aí entrar no território deste perigoso, meu irmão, aí as coisas são bem diferentes. Essa é a situação. Ele aproveita a oportunidade para tomar a presa e levá-la à morte. Ele veio para isso.
Ele deseja encher a sua caverna com os cadáveres das vítimas, principalmente dos cristãos. O ingresso à caverna do diabo é por convite e é totalmente voluntário. Não somos forçados a entrar. E não é uma predeterminação divina que leva os turistas a conhecerem esta caverna. Pelo contrário, diz a palavra, Tiago capítulo 1, versículo 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Não diga isso, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O apelo desta caverna é descrito como uma mulher, e mulher apaixonada, o que está escrito na palavra. Ela oferece uma noite de prazer inesquecível ao ingênuo que passa perto da casa dela. Está lá escrito em Provérbios, capítulo 9, versículo 13 a 17. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito ao seu caminho. O que ela diz? Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas, ocultas, é agradável. Provérbio 9, 13 a 17. Por isso que o homem tem um prazer no pecado. Então ela oferece prazer, mas estraga tudo. O próximo versículo diz sobre os turistas que aceitam o convite. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbio 9, 18. Quer dizer, o inimigo convida, a mulher adúltera convida, mas se você não der ouvido, você resistindo, você está abençoado. É assim que a gente observa no capítulo 4 de Mateus também, onde Jesus foi convidado pelo inimigo para subir um alto e se jogar dali, porque ali está escrito na palavra que Deus daria ordem aos seus anjos para que não tropeçassem em alguma pedra. E aí ele não aceitou. É o exemplo para nós. Ele disse, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Mesmo as pessoas que acreditam no perigo de seguir o caminho que leva à perdição, podem se enganar em pensar que é possível apenas visitar e conhecer essa caverna do diabo, tanto turistas esperando sair ilesa das suas experiências no pecado. Quer dizer, não, eu vou dar uma olhadinha e volto, e tudo bem, não vou participar. Imagine alguém também que entra nessas cavernas que estão aí, bancas de bebidas, para a pessoa ficar ali conversando. O salmista disse, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, ali está a caverna do diabo. Outros também com seus deuses, adorando, rezando, e outros ainda fazendo muitas festas mundanas, convidando até os cristãos, e assim, e são muitos laços, muitas cavernas que o inimigo está aí procurando que as pessoas penetrem, que as pessoas façam-se presente, para que ali sejam eles laçados e, na verdade, se tornam perdidos eternamente. Deus não deu tantos avisos sem motivo. Deus avisa na sua palavra que o homem tem que ter cuidado, vigiar e orar para que não caia em tentação. Esta é a palavra do Senhor, para que o homem tenha cuidado e não venha cair em tentação. Uma coisa importante aqui diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao versículo 8. Quando passar perto das placas, essas placas do inimigo, de festa, de dança, de prostituição, de jogo, tipo de coisa assim que não condiz com a palavra de Deus, você deve o quê? Aleluia! Resistir essa caverna e esse convite. É uma palavra ilustrada, uma que traz, portanto, o raciocínio de que o inimigo está aí para matar, para roubar, destruir a vida do ser humano, mas nós estamos aqui, este conceito de vida, de paz, de harmonia, de liberdade, na pessoa benéfica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, preste atenção. Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Jamais Ele iria dar um aviso como esse. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tá bom? Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos abençoar hoje e sempre. Ó Senhor Deus, maravilhoso Pai que está no céu, estamos aqui, ó Pai querido, mais uma vez, levando essa palavra aos nossos rádio ouvintes, pedindo em nome de Jesus, Pai, que a Tua mão esteja estendida para aqueles que ouvem a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos livre dessas cavernas infernais, que o Senhor nos livre das armadilhas do inimigo e nos dê vitória, nos dê alegria e prazer de viver para Ti, Senhor. Abençoa a Tua Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Abençoa também, meu Pai, todos os nossos rádio ouvintes, de qualquer denominação que o Senhor venha abençoar, te fazer presente em nossas vidas, suprir nossas necessidades e nos guardar hoje e sempre, livrando do mal. Acampando o Teu anjo ao nosso redor, como diz no Salmo 34:7. Que Ele esteja sempre trabalhando para nos fortalecer na Sua graça. No nome de Jesus, Pai, te peço e agradeço desde agora e para sempre. Amém. O inimigo armou emboscada